Igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, escute o que a palavra hoje tem para nos revelar, para nos dizer. E a palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 15. E a palavra do Senhor nos diz assim: E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, ele já começa fazendo uma pergunta para aquele povo. E hoje essa mesma pergunta é para cada um de nós. A palavra diz: e aí? Haveremos de continuar no pecado? Porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Porque antes da cruz, antes da morte de Jesus Cristo, todos viviam debaixo da lei, debaixo de condenação, porque a lei condenava. Hoje nós estamos na graça, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do madeiro, foi para nos dar essa graça de graça. Por quê? Porque na cruz do madeiro, ele cumpriu com toda a ordenança, com todas as purificações, com todas as tradições, com tudo aquilo que o homem não tinha capacidade de cumprir. Jesus Cristo cumpriu. E eu creio, eu acredito que aqui o apóstolo Paulo fazendo esta pergunta para aquele povo que vivia debaixo de lei, e hoje também as pessoas querem continuarem na lei, como se Jesus Cristo não tivesse feito nada na cruz do madeiro, mas ele fez, ele cumpriu. E a palavra diz que hoje é necessário que todos nós, é necessário que a gente venha crer naquilo que Jesus Cristo fez, na obra perfeita de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que através do seu sangue nós somos lavados, purificados e justificados. Então é necessário que a gente creia totalmente em Jesus Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Fé naquilo que ele fez. Fé no Evangelho. Fé na palavra da verdade que está conosco. Esta palavra que está conosco é a palavra da verdade. É a palavra que cura, que salva e que liberta. Todas as pessoas que acreditam, que recebem o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra diz que estamos salvos, que estamos livres do pecado e da escravidão. E aqui, o apóstolo Paulo, fazendo esta pergunta, ele mesmo responde. E ele diz: de modo nenhum. Não podemos viver debaixo do pecado. Antes, a lei, ela condenava. As pessoas queriam agradar a Deus pelos seus próprios esforços, fazendo aquilo que eles não conseguiam fazer. E aí a lei condenava. Eles se esforçavam para fazer, mas eles não tinham condições de fazer. Por quê? Porque eles faziam por medo. Eles não faziam por amor. Eles faziam por medo. E Jesus Cristo, na cruz do madeiro, ele aboliu tudo isso que homem nenhum tinha capacidade para fazer. E o que é que acontece hoje? Hoje nós vivemos pela graça, crendo totalmente no que Jesus Cristo fez. É necessário eu crer. É necessário eu acreditar que Jesus Cristo ele fez, que Jesus Cristo comprou, que Jesus Cristo salvou, que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida eterna e vida em abundância. E muitos não estão entendendo, não estão compreendendo esta graça tão grandiosa que o nosso Deus deu a todos nós, a quem? Aqueles que creem, aqueles que recebem a palavra do Evangelho, aqueles que acreditam firmemente no que Jesus Cristo fez. Ele fez, ele lavou, através do seu sangue precioso. Fomos lavados de todo o pecado. Assim a palavra do Senhor nos revela. E o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum vocês não podem viver pecando. Por quê? Porque antes vocês faziam por medo. E hoje, quando vocês recebem a graça, vocês fazem por amor. Amor a Deus, amor a Jesus Cristo. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que ele mandou o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos comprar das trevas, do pecado e da morte. Somos libertados do pecado através de Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo. O nosso foco é Jesus Cristo. A nossa salvação é Jesus Cristo. O justo, que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E por causa dele, agora nós somos limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o verso 16 diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência,
vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva para a morte, ou da obediência, que conduz à justiça. E aqui a palavra diz, e será que vocês não estão sabendo? Se vocês agora obedecem ao pecado, vocês continuam nas trevas. Vocês continuam na morte. O sangue de Cristo não serviu para vocês. O sangue de Cristo não está servindo para vocês. Porque Cristo já libertou. Ele já salvou. Ele já limpou. Mas vocês querem continuar no pecado. Então, o sangue de Cristo não purificou vocês. Por quê? Porque estamos no pecado. Continuamos no pecado. E a palavra diz, mas quando a gente obedece, a obediência à justiça de Deus, nós somos livres da escravidão do pecado. E agora nós somos servos da justiça. Agora nós somos servos de Deus. Agora nós somos servos daquele que nos justificou, Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. A quem é que nós, como cristãos, conhecedores da palavra, que recebemos o Evangelho como doutrina, como salvação para a nossa vida, a quem é que nós iremos obedecer? Ao pecado, que nos conduz à morte, ou ao justo, à justiça, que nos conduz à vida eterna? Então, através do amor de Cristo, através dessa graça tão maravilhosa que Ele nos deu, Ele nos concede, Ele nos dá força, Ele nos fortalece para que a gente obedeça ao justo, à justiça, a Deus que é o nosso Pai. É através desta graça tão grandiosa, porque a palavra diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso não vem de nós. A palavra diz que é um dom de Deus. Então, Ele nos dá a graça e Ele nos concede este poder para que a gente possamos obedecer por amor, não por medo, mas agora por amor, porque nós não temos mais prazer em ser escravo do pecado, porque agora nós temos o conhecimento daquilo que o nosso Pai mandou o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, fazer por cada um de nós. Nos limpar, nos salvar, nos guardar e nos guiar a todo tempo pelos caminhos justos e corretos, que é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Este evangelho que está nas mãos de todos nós é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira do Pai. E o verso 17 diz assim, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E antes do conhecimento, nós éramos escravos do pecado, porque a gente não conhecia o evangelho, a gente não entendia o que Deus tinha feito por cada um de nós. A gente não tinha recebido o evangelho, a gente não tinha recebido a graça. E a gente vivia em desobediência, obedecendo ao pecado, escravo do pecado. Mas agora que nós recebemos o evangelho, compreendemos, entendemos, agora com obediência, não por medo, mas sim por amor. Porque Jesus Cristo nos amou primeiro. E agora nós temos amor, nós temos prazer, nós temos alegria em obedecer. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E todos nós que somos cristãos, que conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor, quando a gente, por algum momento, a gente desliza, a gente cai em contradição com a verdade, com a palavra, a gente se entristece, porque não temos mais prazer no pecado. Nós não temos mais prazer em viver nas trevas, em ser servos do pecado e da morte. Mas o nosso prazer, eu creio, eu acredito, que o prazer maior de todo cristão, que tem o conhecimento da verdade, que tem o conhecimento da palavra, que tem o conhecimento do Pai, que tem o conhecimento do que Jesus Cristo fez naquele dia, quando ele disse, está pronto, está feito, está consumado. Eu creio que este crente, ele não tem prazer em pecar. Ele ama, ele adora, dentro do seu coração, obedecer ao nosso Pai, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Tome posse, igreja abençoada do Senhor, desta palavra que o Espírito Santo hoje revela para cada um de nós. Amém.